Sejam muito bem-vindos, meu nome é Jairo, sou um dos pastores dessa casa. Se você ainda não teve o prazer de me conhecer, segundo algumas pessoas dizem que há uma vida após Jairo e antes de Jairo. Queima ele, Jesus. Mas é um prazer estar aqui com vocês comunicando. Vocês me amam? Tem que me amar para ir para o céu, viu? Lá. Você quer ir para o céu? Então me ame. Estamos numa série, como é o nome da nossa série? Qual é o nome da nossa série, queridos? Isso, fala como quem sabe, rapaz. Gente, estamos nessa série Conectados para Conectar. Qual é o intuito dessa série? O intuito dessa série é trazer para nós clareza, não só sobre aquilo que Deus derramou sobre nós para esse ano, mas sobre a nossa missão e visão da nossa casa. Então, Conectados para Conectar é a missão da CNX Casa. E eu acredito que se você faz parte dessa casa, precisa ser a sua missão também. Se você faz parte da CNX Casa, essa precisa ser a missão de vida que Deus entregou para você. E essa série tem o intuito de fortalecer isso em nosso coração, sabe? Abacuque 2, o profeta vai falar, Abacuque 2, versículo 2, para ele escrever a visão. Escreve a visão bem alto, para que todos, quando passarem, vejam essa visão lá. Escreve bem alto para que de longe enxergue. E é justamente o intuito dessa série, é fazer com que essa visão, essa missão da nossa casa, seja tão clara para nossos membros e pessoas que nos visitam, que quando chegarem aqui elas saibam qual é a missão da CNX Casa e principalmente qual é a sua missão de vida. Amém? Então estamos nessa série construindo isso. A semana passada, nosso pastor Jonatas, ele falou a respeito de estar conectado com Deus, foi a primeira parte, para cumprir essa missão. E a gente aprendeu semana passada que inevitavelmente para cumprir a missão que Deus nos deu como casa e como pessoa, você vai ter que desconectar de algumas coisas e de algumas pessoas. Então não é só conectar com as pessoas certas ou com situações certas, mas é desconectar também com tudo aquilo que pode atrapalhar a sua caminhada, a sua jornada para cumprir essa missão. E ele falou que para estar conectado com Deus, ele trouxe 3 tópicos para nós. Ele falou que para estar conectado com Deus, nós precisamos ter leitura bíblica. Ele disse para nós que é impossível você estar conectado com Deus se você não busca a palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não faz parte da sua vida, do seu cotidiano, deixa eu te dizer, você pode não estar conectado com Deus. Porque você só pode conhecer, só pode estar conectado ou viver ou usufruir daquilo que você está conectado se você conhece. Então, muitas vezes, a gente não usufrui de tudo que Deus tem, tudo que Deus é para nós, porque nós não estamos conhecendo a Deus. E a forma que você tem de conhecer a Deus é através da sua palavra. Não comigo? Ele trouxe também que a outra forma de você estar conectado com Deus é se você é uma pessoa que ora. Oração precisa fazer parte da sua vida, irmão. Oração não sai de moda. Irmão, deixa eu te dizer, pode mudar as ferramentas, as estratégias, mas oração nunca vai sair de moda. Oração precisa ser parte do seu cotidiano. Não tem como você se relacionar com alguém que você não conversa, que você não dialoga, que você não conhece o coração. Você precisa orar, é necessário orar. E a terceira coisa que ele trouxe foi que para estar conectado com Deus, você precisa fazer jejum. Estar em um tempo com Deus, separado com Deus, buscando a vontade de Deus, buscando aquilo que Ele tem para você. Sabe, jejum, irmão, não vai mudar Deus, jejum vai mudar você. Então ele trouxe isso para nós, ele falou que para que vocês estivessem em comunhão, era necessário que você separasse um tempo para buscar a Deus. Irmão, jejum sem buscar a Deus é regime. Então, jejum é um tempo que você separa buscando a Deus. É o tempo que você está com Deus, investindo em Deus. Esse tempo é o tempo onde o Espírito Santo vai comunicar você. Então ele trouxe esses 3 tópicos e hoje, nessa segunda parte, o que eu preciso fazer para estar conectado com Deus e cumprir a missão que Deus estabeleceu para mim e para a CNX Casa. A segunda parte é, eu preciso estar conectado com o meu eu. Fala comigo assim, conectado com o meu eu. E a gente vai aprender que eu é esse que você precisa estar conectado. Pastor, eu não quero estar conectado, principalmente com minha velha criatura, misericórdia. A gente vai aprender que eu é esse, que a Bíblia está falando e que nós estamos trazendo para você. Eu queria ler para vocês, o texto está em 2 Coríntios 3, 18.
2 Coríntios 3,18 diz assim, ó. E todos nós, como um rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmão, existe um exercício que todo cristão precisa fazer. Pastor, que exercício é esse? Olhar para o espelho. Se tem um exercício que você precisa fazer todo dia da sua vida, irmão, todos os dias, é olhar, vou até ajeitar minha camisa. É olhar para o espelho. Sabe por quê, irmão? Porque olhando para o espelho, você vai ver o quanto Jesus tem te transformado de glória em glória. Olhando para o espelho, perceba, esse espelho que Jesus convida você para olhar, não é para que você encontre as falhas e seus erros, irmão. Porque todas as vezes que você olha, tem gente, Jesus, que vai para o espelho e só consegue ver defeito. Tem gente que para no espelho e fala, nossa, estou gordo demais. Nossa, esse cabelo está ficando branco demais. Nossa, olha as rugas. Meu Deus do céu, olha isso aqui, olha isso ali. Mas o convite de Jesus é para que você olhe para o espelho e não se veja mais, mas veja o próprio Cristo. O convite de Jesus é que quando Ele te transformar de glória em glória, você perceba que o seu eu, o seu antigo eu, já morreu há muito tempo. E agora você consegue contemplar uma nova criatura. É por isso que ele está dizendo, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados dia após dia. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Amém? Então, nós pegamos esse versículo e transformamos e dividimos ele em 3 partes. A primeira parte é contemplar por um espelho, que quer falar sobre identidade, sobre propósito. A segunda parte, sobre ver a glória de Deus, que fala sobre redenção, aquilo que Deus te tornou através da glória dele. E ser transformados, que fala sobre santificação. Então pegamos esse texto e dividimos em 3 partes. E nós vamos discutir ele agora. Vou trazer para você uma reflexão sobre essas 3 partes. A primeira parte é conectado com minha identidade e propósito. Irmão, quando você olha para o espelho, você precisa gerar convicções naquilo que Deus criou você para ser. Ao olhar para o espelho, ao se contemplar, você precisa saber que no seu coração, convicções precisam ser geradas de quem? Daquilo que Deus te criou para ser, irmão. Irmão, você precisa ter a consciência que você não é fruto do acaso. Você precisa ter a consciência que quando Deus formou você, te criou, Ele não te criou porque Ele não tinha o que fazer. Ele não te criou porque um dia ele estava lá sentado, ocioso, e falou, nossa, eu estou sem fazer nada, eu vou fazer Jairo. Não, irmão, Ele criou você com um propósito. Ele criou você sabendo o que estava fazendo. Ele projetou você desde a fundação do mundo, pensando em um propósito de vida para você. Sabe, é por isso que você contempla e você precisa saber a sua identidade, porque a sua identidade está totalmente ligada ao seu propósito. Irmão, eu não tenho problema de me inspirar em pessoas. Eu não tenho problema de ouvir pessoas, de assistir pessoas, de aprender com pessoas. Pessoas sim servem para nos inspirar. Mas deixa eu dizer, cada um tem o seu chamado e cada um tem o seu propósito. Se inspirar não é o problema é quando você quer viver o propósito do outro. Mas você tem uma identidade particular, pessoal, e Deus criou um propósito para você, ímpar. Então, quando nós olhamos e percebemos que há uma identidade, nós precisamos saber se estamos caminhando de acordo com esse propósito. O que você precisa se desconectar para viver o propósito de Deus? O que você precisa se desconectar para estar conectado com esse eu, com esse novo eu, essa nova criatura que Deus te fez? Talvez você precise se desconectar de algumas coisas que está separando você daquilo que Deus te criou para ser. Que é nessa noite que você precisa entender que você precisa se desconectar. Irmão, porque estar conectado com pessoas ou coisas ou situações erradas é como olhar no espelho e ele está torto, irmão. Já olhou para o espelho embaçado? Quando a gente toma banho com água quente, né? Que a gente sai e o espelho está todo embaçado, a gente não consegue se ver direito, a gente não consegue se enxergar, a gente não sabe como nós não sabemos como nós estamos, ou quando ele está de um lado contrário. É a mesma coisa quando você está conectado com a pessoa errada.
É a mesma coisa quando você está conectado com situações, com coisas que vocês carregam na sua vida, que não condiz mais com a sua realidade de vida. É isso que acontece com alguém que está assim, irmão. A vida não começa a ser vivida da forma que foi chamada para viver. Então, o que você precisa desconectar, irmão, você precisa saber. Por que isso? Pastor, o que isso vai fazer com que a minha identidade e meu propósito me ajudem a cumprir a missão da CNX Casa? Pastor, eu saber a minha identidade e eu saber o meu propósito, o que isso contribui para cumprir a missão da CNX Casa. A primeira coisa que você precisa saber é que identidade e propósito carregam convicções, irmão. Quem sabe a sua identidade carrega convicções no coração. Dificilmente alguém que sabe a sua identidade é roubado, irmão. Porque apesar de falarem o que falarem, há uma convicção no coração dele. Eu sei quem eu sou. É por isso que nós precisamos ter a convicção de quem nós somos. João 1,12 vai dizer: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, Deus lhe deu o poder de se tornar filho de Deus. Irmão, deixa eu dizer, isso não é palavra humana. Isso é palavra sobrenatural. Deus está dizendo: eu te dei o poder de se tornar o meu filho, se você me recebeu. Eu te dei uma identidade, eu te dei um propósito, eu te dei um rumo, uma direção, um sentido de vida. Sabe, a gente precisa ter a nossa identidade bem forjada no nosso coração. 1 Pedro 2,9 diz assim, 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração, vamos comigo, sacerdócio, nação, povo. Vamos parar aqui. Irmão, perceba que o texto fala 4 vezes a sua identidade. Perceba que o texto fala, ele alerta você a sua identidade, para então falar do seu propósito. Porque o texto não entrega para nós logo o nosso propósito. Eu acho que Deus queria escrever algo através da vida de Pedro, firmando em nosso coração quem nós somos, irmão. Porque o propósito só se cumpre quando a gente entende quem nós somos. Aí ele diz assim: ei, vocês são geração eleita, identidade. Ei, vocês são sacerdócio real, identidade. Vocês são nação santa, identidade. Povo exclusivo de Deus, identidade. Ah, então para que eu tenho essa identidade? Para cumprir um propósito. Qual é o propósito, pastor? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos chama e nos mostra, nos convence da nossa... Às vezes, irmão, você pode estar olhando demais para os seus defeitos e não consegue enxergar a sua identidade. Aí Deus, através do texto, está dizendo assim: você precisa se enxergar como eu te enxergo. Você precisa se ver como eu te vejo. Irmão, 4 vezes Deus está alertando: não, você é geração, você é sacerdócio, não, você é nação, não, você... Até ele dizer: agora sim que você entendeu o que você é, agora vai e cumpre o propósito. É isso que nós precisamos firmar no nosso coração, irmão. Ah, pastor, então tá bom, eu entendi a minha identidade, eu entendi que Deus tem um propósito, mas me diga, por que eu preciso fazer isso escolhendo uma igreja local e no lugar que eu estou congregando, irmão? Por quê? Porque eu não posso pegar e levar uma vida carreira solo e fazer o que eu quero, e aí eu cumpro o meu propósito, e aí eu faço, Deus mandou fazer aquilo, eu vou e faço. Irmão, deixa eu dizer, porque é paradoxal. 3 coisas que é paradoxal em pessoas que pensam assim. Como você diz fazer parte de um lugar e não contribui para a missão dela? Ei, você faz parte daquele? Faço. E está contribuindo com a missão? Não. Então, irmão, é paradoxal você dizer que faz parte de um lugar e não contribui com a missão. Segunda coisa, se você escolheu e por algum motivo você escolheu essa casa, é porque você se identifica com ela. Então, se você se identifica, irmão, você precisa caminhar na missão que Deus entregou a essa casa. Porque é a sua missão também. A terceira coisa é, se a missão é da nossa casa, ei, é a sua missão, irmão. É a sua missão de vida. A missão da nossa casa é conectados para conectar. Deixa eu dizer, qual é a nossa missão de vida? Não é conectar pessoas também? Um dia nós fomos conectados dele. E agora nós queremos conectar pessoas nele também, sim ou não? Então, a missão da nossa casa, deixa eu te dar uma notícia, é a missão de vida sua, irmão. Por que você vai cumprir a missão da nossa casa? Porque é a sua missão de vida. Vocês estão aqui ou foram embora? Aí, às vezes, a gente pensa assim: pastor, eu já ouvi muito isso, né?
Pastor, estou orando a Deus para Deus me revelar qual é o meu ministério. Eu preciso ouvir de Deus qual é o meu ministério, pastor. Sabe, eu não sei se eu sou um profeta, se eu sou um evangelista, se eu sou um apóstolo, se eu sou um mestre, se eu sou um pastor. Pastor, ora por mim aqui para Deus revelar o meu ministério. Deixa eu dizer, irmão, quando você foi conectado em Deus, a primeira coisa que Ele fez foi te dar um ministério. Primeira coisa que Ele fez foi te dar. Qual foi, pastor? Foi lá um dos 5? Não foi um dos 5 não. Foi o ministério da reconciliação. Foi o que Deus te entregou, irmão. Quando você recebeu Jesus, a primeira coisa que Ele fez foi: eu vou te dar contigo o ministério da reconciliação. Você foi conectado? Conecte outros. Deus te alcançou? Alcance outros. Deus mudou a sua vida? Mude a vida de outros. Sabe? É o ministério da reconciliação, irmão. E deixa eu te dizer, isso só acontece por causa da gente, irmão. Por causa de nós. Pastor, mas eu posso ser salvo sozinho? Pode. Você recebeu Jesus, você é salvo. É mais difícil também? É mais difícil, pastor. É mais difícil. Pastor, mas eu posso ser igreja sozinho? Não, igreja sozinho você não pode, não. Igreja sozinho você não consegue, não. Pastor, eu consigo ser templo? Consegue. Templo do Espírito Santo você consegue. Quando você recebeu Jesus, você se tornou templo do Espírito Santo. Mas igreja, você não consegue, irmão. Igreja não dá para ser sozinho. Olha só o que 1 Coríntios 12, 27 vai dizer. Ora, vocês são corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Pastor, então sozinho eu sou o quê? Eu sou um membro. Sozinho você é membro. Juntos nós somos igreja. Sozinho você não vive. Juntos estamos vivos. Se somos membros e eu tiro um membro do corpo, o membro vive? O corpo vive? Sim. Sim. Já viu alguém sem braço? Está vivo, irmão. Sem pé? Está vivo, irmão. Por quê? Porque o membro morre, mas o corpo está vivo. Ei, você que é membro, para estar vivo, tem que estar conectado no corpo. É no corpo que o sangue corre, irmão. O corpo, o membro sem o corpo está morto. É por isso que você precisa estar conectado. Sua missão de vida está conectado sim com a igreja local, irmão. Está conectado sim com algum lugar que você escolheu fazer parte. Não precisa ser necessariamente na CNX, mas o lugar que você escolheu para fazer parte, você precisa estar conectado, irmão. É assim que funciona, irmão. Você precisa estar... Irmão, você já viu o ramo viver sem a árvore? O ramo só tem vida porque está conectado na árvore, irmão. Nós somos os ramos. Ele é a videira. Nós estamos conectados nele. É por isso que nós temos vida. Tira o ramo da árvore. Tira o ramo. Vai perder vida, irmão. Irmão, identidade e propósito só se cumpre se você estiver conectado. Então aqui, vai embora não, vocês estão muito quietinhos. Tá tudo bem aí? Dá um glória. Dá um aleluia. Deixa eu beber uma água. Vocês estão com o olho muito aberto assim, não sei. Me ame, em nome de Jesus. No final dá bom, Deus te pega. No final dá bom. Segunda coisa que eu queria trazer para vocês. Conectado com a glória de Deus. Irmão, para estar conectado com o seu eu, você precisa estar conectado com a glória de Deus, irmão. Estar conectado com a glória de Deus é a garantia que você sabe que tudo que você está fazendo está manifestando excelência, irmão. Olha só, Êxodo 34, 29, por ali, vai dizer que Moisés subiu ao monte. Ele recebe as leis, ele escreve as leis, Deus dá para ele as leis. E aí a Bíblia diz que ele desce, depois de um tempo, 40 dias, ele desce, e quando ele desce, o povo vê o rosto de Moisés brilhando. E o povo vê o rosto de Moisés brilhando, e a palavra diz que por um período esse rosto brilha, mas com o tempo, o brilho desse rosto vai indo embora. E Moisés pega um véu e cobre o seu rosto. Aí, a gente acabou de ler o texto de 2 Coríntios capítulo 3, 18. Nós em Cristo agora, não precisamos mais colocar um véu no rosto. O véu que estava sobre o rosto de Moisés não está mais sobre nós. Porque a glória que estava sobre Moisés é transitória, passageira, mas a palavra está dizendo que a glória que está sobre nós, ela é permanente. Muito mais do que permanente, ela é muito maior, porque ela é de glória em glória. Então, se Moisés tinha vergonha, nós não podemos ter vergonha, porque essa glória está em nós, irmão. Pastor, os meus erros, deixa eu dizer, essa glória está em você justamente para te capacitar a vencer os erros.
Ah, pastor, mas das minhas falhas, essa glória está em você justamente para te capacitar a vencer as suas falhas. Essa glória está em nós. Colossenses 1:27 vai dizer, ao qual Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Pastor, então Cristo em mim porque eu sou bonzinho? Pastor, Cristo em mim porque eu mereço? Não, irmão. Cristo em você porque Ele é bom e Ele escolheu habitar em você, para fazer em você aquilo que você não era capaz de fazer, para transformar você naquilo que você não é capaz de se transformar. Cristo em você, porque a glória dele agora está permanente em você, irmão. Por isso, Cristo em você. Quando a glória de Deus é manifesta, irmão, todo mundo que tem a consciência, porque você pode ter a glória de Deus em você e não ter a consciência. Mas todo mundo que tem consciência que a glória de Deus habita nele, faz tudo com excelência, irmão. Quem sabe que a glória de Deus está manifesta, quem tem consciência que a glória de Deus precisa ser manifesta, faz tudo com excelência, irmão. Às vezes a gente fica falando assim, ai Deus, manifesta a sua glória aqui neste lugar. Ai Pai, manifesta a glória aqui, Senhor. Deus, que as cadeiras balancem, que o teto balance, que o chão sacuda. Pai, manifesta a sua glória. Deixa eu te dizer, irmão, sabe quando Deus vai manifestar a glória dele? Quando tudo que você fizer repercutir, refletir excelência. Porque a glória de Deus é manifesta em tudo que nós fazemos com excelência, irmão. Lembra de Salomão? Tudo que ele fazia era com excelência. Manifestava a glória de Deus. Tudo que você fizer, irmão, você precisa manifestar a glória de Deus. Você quer manifestar a glória de Deus na sua casa? Seja um marido de excelência. Seja um pai de excelência. Seja uma esposa de excelência. Seja uma mãe de excelência. Ei, você quer manifestar a glória de Deus no seu trabalho? Seja um profissional de excelência. Você quer manifestar a glória de Deus na sua empresa? Aí seja um empresário de excelência. Você quer manifestar a glória de Deus nessa casa? Seja um voluntário, um servo de excelência. Seja um filho de excelência. É na excelência que Deus é manifesto, irmão. Então, às vezes, nós temos um comportamento na nossa casa que não é de excelência. E aí chega na nossa igreja, a gente espera excelência, mas deixa eu dizer, a igreja se move com a sua entrega, irmão. Quer ter uma igreja excelente? Seja excelente em casa e reflita isso na igreja. Não é ao contrário, irmão. A gente espera muitas vezes da nossa igreja local excelência, mas não estamos sendo excelentes, irmão. Nem na nossa casa. Mas deixa eu dizer, a excelência é manifesta. A glória de Deus é manifesta quando você manifesta a excelência em tudo que você faz. Em tudo que você se propõe a fazer, irmão. Vocês estão aqui ou foram embora? É por isso que 1 Coríntios 10:31 vai dizer, quer comais, quer bebais, quer faça o quê? Qualquer coisa. Ei, no original hebraico, sabe o que é qualquer coisa aí no grego? É qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa é qualquer coisa. É, irmão. Aí às vezes a gente fica procurando chifre em cabeça de cavalo, irmão, para ser excelente. Ei, a glória de Deus está em você, então você está apto, capacitado a ser excelente. Agora, se nós estamos aceitando qualquer coisa, aí é diferente, irmão. Como é que está você, irmão? Tem entregado excelência ou tem entregado qualquer coisa? Como é que está você, irmão? Tem lido a palavra de Deus com excelência ou tem lido de qualquer jeito? Como é que está você, irmão? Seu tempo com Deus está em excelência? Como é que está a sua casa, irmão? Como é que está a sua casa? Entregue tudo que Deus colocou na sua mão, você tem feito com excelência? Ai, pastor, mas eu só vou fazer isso com excelência quando Deus me der a mansão lá no Morumbi, lá no Alphaville. Aí eu vou fazer com excelência. Irmão, excelência não tem a ver com os recursos que vai chegar na sua mão. Excelência você faz com aquilo que está agora em suas mãos. O cara quer uma mansão, irmão, mas tem uma casa com um quarto e uma sala e não é excelente. Você entende isso, irmão? Você precisa ser excelente com o que você tem, irmão. Com aquilo que está em suas mãos. Ah, irmão, se é uma estação que eu e Jana temos cobrado, é sobre isso, irmão. Sabe, a gente se pegou orando outros dias, Deus nos dá isso, nos dá aquilo. Eu olhei para ela e falei, sabe, Jana, que talvez a gente precise ser mais excelente com aquilo que Deus está nos dando. Sabe que talvez Deus pode estar olhando para a gente agora e falando, filho, eu não posso te dar porque você não está sendo excelente com aquilo que eu te entreguei agora. Irmão, é uma reflexão nossa. Eu quero que a glória de Deus se manifeste e eu preciso ser excelente com aquilo que eu tenho agora.
Ai, Deus, quando o Senhor me der um iPhone 15, aí eu vou fazer os melhores reels, eu vou fazer as melhores stories. Deus está falando, faça com o A1 que eu lhe dei. Passa agora aí, explore ele todo. Você conhece ele todo, a capacidade dele toda. Então, não espera chegar algo, irmão, faça com o que você tem. Seja fiel no pouco. Sabe, irmão, a gente precisa manifestar a glória de Deus. Estar conectado com a glória de Deus vai nos fazer ter percepções e ver coisas que poucas pessoas veem, irmão. Porque quem anda em excelência e está conectado com a glória de Deus, Deus começa a falar coisas que poucas pessoas escutam. Deus começa a comunicar ao nosso coração coisas que poucas pessoas sabem. Sabe por quê? Porque não estão acostumados com a glória de Deus. É por isso que, às vezes, tem gente que, quando ouve a direção de Deus, estranha. Deus falou comigo mesmo. Será que é o diabo? Sou eu. Sabe por quê, irmão? Porque não está acostumado com a glória. Quem é excelente está acostumado com a glória de Deus, irmão. Porque faz tudo em excelência. Estava orando outro dia, sexta-feira agora. E eu, como eu falei para vocês, estou nesse processo com Jana de estar buscando a Deus, de estar ouvindo a voz de Deus, de pedir a Deus algumas coisas, de sensibilidade, não é pedir coisas materiais, lícitas, a gente pode pedir, mas de Deus se manifestar e nos dar direções específicas sobre algumas coisas da nossa vida. E eu tenho um costume com o Bernardo, toda vez que ele vai para a escola, isso é um costume que eu não tenho falhado. Todos os dias, quando o Bernardo vai para a escola, eu sento com ele e oro. Todos os dias. Todos os dias, segunda a sexta. Antes de ele ir para a escola, eu sento com ele e oro. A gente faz uma oração. E a oração é meio que repetitiva para gerar nele uma identidade. Então eu falo coisas que às vezes eu já estou na oração, ele vai e ora comigo, porque ele já sabe que eu vou orar. Ah, pastor, está repetindo? Não, irmão, para gerar identidade nele. Para que ele entenda quem ele é. E aí, na sexta-feira agora, a gente começou a orar. E eu comecei a falar, a gente começou a orar, eu orei pela vida dele, orei pela sala, orei pelos coleguinhas, pelos professores, pela escola. E comecei a orar e falar sobre o comportamento dele, que ele reflete Jesus. Enfim, começamos a orar. E o Bernardo está começando a ser independente, então agora ele já desce sozinho, pega o elevador, e o coração do pai vai lá para a varanda, fica olhando se está tudo direitinho, né, nesse processo. E sexta-feira aconteceu isso de novo, ele está descendo o elevador, eu vou para a varanda, fico olhando ele passar ali do play até a portaria para pegar o carro. E quando o carro chega e ele entra no carro, a glória de Deus se manifesta no meu coração falando, estou te dando uma direção, você precisa orar por isso. Eu não entendi muito bem, eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu ore especificamente? Não, ora pelo transporte dele, ora pelo carro dele, começa a blindar a vida daquele rapaz. Então eu comecei a orar na varanda mesmo, vendo o carro indo embora, sabe? Eu comecei a orar pelo motorista do transporte, do rapaz que leva Bernardo, comecei a orar, e eu não sabia muito bem o que orar. Eu falei, Deus, eu vou começar orando, e o Senhor me dá as direções, e eu sei que eu comecei a orar, interceder por eles, interceder pelo Bernardo, interceder pelos alunos, coleguinhas dele que estavam no transporte também, até que Deus falou algo específico no meu coração. Comece a orar por livramento. Comece a orar para que Deus coloque os anjos dele ao redor daquele carro, para que livre ele de todo mal, as pessoas, ele, enfim, nada aconteça com ele. Irmão, comecei a orar, sabe? E o carro foi embora, e eu fiquei ali na varanda orando, olhando. Na frente da minha casa tem um monte, assim, eu comecei a olhar para o monte, comecei a orar. E depois de 1 hora, mais ou menos, chegou a notícia através das redes sociais que havia tido um tiroteio na Paralela. Irmão, é o percurso que meu filho faz todos os dias. Todos os dias meu filho faz aquele percurso. Aquele percurso ali, todos os dias tem aquele engarrafamento. A gente já sabe disso. Já sabe, aquele horário é horário de engarrafamento. E na hora que eu sobre essa notícia, acho que Jana me mandou mensagem, eu não lembro, me subiu algo no coração e ao mesmo tempo de estar em paz e bem. É como se o Espírito falasse, eu manifestei a minha glória. Então, Jana mandou uma mensagem para o rapaz, o rapaz, eu lembro, ele mandou um áudio, ele falou, olha só, Jana, eu passei no lugar 7h02, e o tiroteio aconteceu 7h15. Sabe, irmão, quem escolhe manifestar a glória de Deus, recebe direções que muitos não recebem. Pastor, exclusividade, não é exclusividade, irmão. É querer mesmo viver a parada. É querer mesmo fazer com que Deus fale coisas para vocês que muita gente não quer ouvir. Eu comecei a agradecer a Deus, falei, Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma vez a sua palavra foi fiel, o Senhor acampou os seus anjos ao redor.
Irmão, quando você tem relacionamento com Deus, Deus vai te falar coisas que muita gente não vai ouvir. Manifestar a glória de Deus. Quando você se conecta com o seu novo eu, Deus manifesta a sua glória. Amém? Está fazendo sentido para você? Terceira coisa que eu queria falar para você. Você precisa estar conectado com a santificação. Irmão, conectado com a santificação. É inevitável e é compromisso nosso andar em santidade. Se é uma coisa que Jesus não vai fazer por você, é escolher todos os dias andar em santidade. É você quem vai escolher esse caminho de santificação, irmão. Porque quando você recebe Jesus, há uma transformação imediata dentro de você. Sim, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Mas deixa eu te dizer, irmão, há uma alma e há uma carne gritando dentro de você. E é nesse processo de santificação que você coloca a carne no lugar dela e a sua alma é transformada, irmão. Muitas pessoas se enganam porque pensam que santificação é para buscar ser santo, irmão. Então algumas pessoas pensam assim, eu preciso andar em santidade porque eu preciso me tornar santo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Santificação não é para quem quer ser santo, irmão. Santificação é para quem já é santo. Ele me tornou santo. Ele fez o que eu não poderia fazer. Ele me tornou o que eu não poderia me tornar. E uma vez santo, agora eu ando num processo de santificação. Por quê? Porque quando eu ando nesse processo, eu me torno mais parecido com Jesus. Santificação é o processo que você escolhe ser mais parecido com Jesus. A tal ponto que você começa a olhar para o espelho e ao invés de você ficar olhando o pecado ou as suas falhas, você começa a ver Jesus, irmão. Sabe por que muitas vezes as pessoas não conseguem vencer e andar em santificação de glória em glória? Porque está buscando no espelho a sua velha criatura, quando na verdade você precisa olhar para o espelho e ver o que Deus te tornou e o que Ele está te tornando. É por isso que Apocalipse 22:11 vai dizer, aquele que está sujo, se suje mais. Mas aquele que foi limpo, se limpe mais, porque se limpar mais é para quem já está limpo, irmão. Aquele que está justo, faça mais obras justas. Daquele que é injusto, continue praticando injustiça. Irmão, é sobre identidade. Olha só o que Gálatas vai dizer. Gálatas 5:24-25. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você quer viver no Espírito, você precisa ter uma vida onde você anda no Espírito. Aonde você vai, você precisa escolher coisas que te tornem mais parecido com Jesus. Tem uma frase, duas frases do nosso Eu Vejo que eu separei para a gente, que diz assim, eu vejo uma casa cheia da presença de Deus, onde pessoas se conectam com o Espírito Santo, sendo continuamente transformadas por Ele. Eu vejo uma casa onde todos sempre têm um novo testemunho para contar, como um sinal da constante transformação e do aperfeiçoamento de Deus em suas vidas. Irmão, as pessoas não podem só saber o que Deus está fazendo em você. Elas precisam ver. Porque só saber não transforma ninguém. Agora, ver o que Deus está fazendo gera testemunho, irmão. Então eu vejo uma casa onde cada um de vocês tem um testemunho para contar, porque resolveram, decidiram se parecer mais com Jesus. Sabe, eu não sei qual tem sido as suas escolhas e as suas decisões, mas elas precisam te conectar com o seu novo eu. Ela precisa te arrancar da sua zona de conforto e te levar para um lugar que você pareça mais com Jesus, irmão. Eu não sei o que você precisa arrancar da sua vida. Eu não sei qual é o vício que tem que sair da sua vida. Eu não sei qual é a pessoa que tem que sair da sua vida. A circunstância que tem que sair da sua vida. Mas se vai te fazer mais parecido com Jesus, faça hoje. Faça agora. Conectar-se com o seu novo eu, é entender. Eu tenho um compromisso diário de me tornar mais parecido com Jesus. Eu tenho um compromisso diário de fazer o que Jesus faria, de falar o que Jesus falaria, de pensar o que Jesus pensaria. Sabe qual é o nosso maior defeito? É que nós queremos nos santificar atacando o que a gente faz. Então, se a gente faz alguma coisa errada, a gente olha para o que a gente fez e fala,
Caramba, preciso melhorar nisso. Mas sabe o que vai te ajudar? Quando você parar de atacar o que você faz e começar a atacar o que você pensa. Porque aquilo que você faz está totalmente ligado com o que você pensa, irmão. Mata o que você pensa e você vai perceber que muitas atitudes suas vão morrer também. Mata o que você está pensando, alimentando na sua cabeça, e você vai perceber que muito comportamento seu vai se esvair, vai sumir, porque você resolveu atacar os pensamentos que estão te roubando. Porque santidade, irmão, não é só a respeito do que você faz, mas a respeito do que você pensa. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas conectadas com o seu eu, Pai, seu novo eu. Pai, eu oro por pessoas que entenderam que esse processo de santificação é escolha nossa diária, morrer todos os dias, Pai. Morrer para o nosso eu velho, morrer para a nossa velha vida e viver de fato tudo que o Senhor entregou para nós. Pai, eu oro em nome de Jesus. Pessoas tendo um encontro nesse processo de transformação e percebendo, ao olhar para o espelho, que estão parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, fica de pé. A pergunta que eu quero fazer para você é: o que você precisa desconectar? Para conectar com esse eu que eu estou falando, o que vai ser necessário você desconectar? O que vai ser necessário você abrir mão, renunciar, por amor àquilo que Deus está fazendo em você e através de você? Aquilo que tem paralisado a sua vida, aquilo que tem barrado o propósito de Deus sobre a sua vida. Sabe, às vezes nós estamos fazendo com que a nossa vida fique num ciclo vicioso, e a gente se pega fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, e a gente roda, e quando a gente olha, a gente pensa que saiu do lugar, a gente volta para o mesmo lugar. Talvez Deus está dizendo: enquanto você não se desconectar de algumas coisas, você vai continuar nesse percurso, cansado, fadigado, e voltando para um lugar que você já deveria ter saído. O que é que você precisa desconectar nessa noite? O que é que você precisa abrir mão? O que é ou o que você precisa abrir mão nessa noite para viver o que Deus tem para você? Qual o passo que você precisa dar? Qual a escolha que você precisa fazer? Irmão, deixa eu te dizer, não há, diz a palavra, ninguém na terra que tenha renunciado a alguma coisa por amor a Ele, que Ele não tenha dado 100 vezes mais. Que você vai abrir mão, Deus pode te dar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Não há nada, deixa eu dizer, irmão, Deus não deve nada a ninguém. O que é que você precisa abrir mão hoje para viver os propósitos dele, irmão? Irmão, eu estou te convidando a abrir o seu coração. Eu estou te convidando a sair dessa zona que paralisou você e você não consegue crescer. Eu estou te convidando talvez a abrir mão de situações que têm roubado a sua vida, roubado a sua família, roubado você, e você insiste em ficar lá. Enquanto a gente canta, eu quero convidar você a orar de verdade, sabe? E declarar para Deus: Deus, nessa noite eu vou dar um basta. Deus, nessa noite eu vou dar um chega, acabou, ponto final. Eu vou me conectar com esse novo eu que o Senhor me transformou, e eu vou viver de glória em glória, e eu vou ser transformado de glória em glória, porque eu decido nessa noite me tornar mais parecido contigo. Enquanto a gente canta, ora ao Senhor e busca isso em Deus. Talvez você chegou aqui essa noite e você não tem mais força, sabe? Talvez você chegou aqui nessa noite falando: sabe uma coisa, pastor? Eu entendi tudo que foi dito.
Eu sei tudo que foi dito, mas eu não tenho mais forças. Eu sei do que eu preciso abrir mão, eu sei do que eu preciso me desconectar, eu sei o que eu devo me conectar, mas eu não tenho mais força, eu não consigo mais, eu preciso de ajuda. É nessa hora que a igreja entra. É nessa hora que nós, como irmãos, nos compadecemos e começamos a nos conectar um com o outro e levantar um ao outro. É nessa hora, como igreja, que nós temos compaixão do nosso irmão e falamos: não dá só, mas dá comigo. Não vai só, mas vai comigo. Não consegue só, mas deixa eu dizer, Deus mandou vir aqui para ser o braço que você não tem, para ser a perna que você perdeu. Eu estou aqui para ajudar você, irmão. É nessa hora que a igreja se levanta e começa a dizer: não vai só, mas deixa eu dizer, não vai só não, você vai comigo, irmão. O que é que você precisa se conectar e não consegue mais? Eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, a sair do seu lugar e orar por alguém, irmão. E pegar na mão dessa pessoa e falar: ei, deixa eu falar uma coisa, você não está só não, eu vou contigo nisso. É para andar mais uma milha, vamos andar mais uma milha. É para caminhar mais, deixa eu dizer, eu vou caminhar com você. Tá pesado, vai ficar mais leve. Tá difícil, eu vou facilitar a sua vida. É nessa hora, irmão, que a gente como igreja precisa se manifestar. Pastor, ora por mim. Pastor, eu sou cristão, eu sou crente, mas tá difícil, ora por mim. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Vem sua mão, filho, vem sua mão. Vem sua mão, eu vejo sua mão. Cada pessoa com a mão levantada, a igreja se levanta e vai até ela e ora por ela, irmão. Cada pessoa com a mão levantada. Se você não levantou a mão, pastor, quem é que vai? Quem não levantou a mão, irmão? Quem não levantou a mão, vai lá e ora. Vai lá e fala: você não está só. Você não está só, eu estou com você nessa. Se você levantou a sua mão e não tem alguém com você, permanece com a mão levantada. A gente vai estar junto com você. A gente vai estar contigo nessa. Tem uma mão levantada aqui, ó. Alguém ora por ela, alguém ora com ela. Tem outra mão levantada aqui. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Deixa Deus usar você, irmão. Esse não é um clamor do pastor, esse é um clamor da igreja. Deixa eu orar por você. Sinto no meu coração que eu preciso orar por vícios. Pessoas que estão presas no vícios e têm roubado você. Pode ser qualquer vício, irmão. Pornografia, algum tipo de drogas, alguma coisa que tem roubado você.
e tem paralisado a sua vida. Eu sinto no meu coração que eu preciso orar por isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor toque agora nessa pessoa, Pai. Ah, Deus, gere repulsa, Pai. Ah, Deus, que o seu comportamento, o seu corpo expulse qualquer dependência química agora. Que o seu corpo, que a sua mente, Pai, seja desbloqueada e todo vício pornográfico caia por terra. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, toda mentira do diabo, Pai, toda palavra liberada que não é a do Senhor sobre a vida de qualquer pessoa aqui, eu cancelo em nome de Jesus. Eu declaro vida de Deus sobre você agora. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos, trazendo vida para você agora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está pensando assim: pastor, tá bom, eu entendi que eu preciso estar conectado, mas eu estou distante, sabe, eu estou frio, eu desconectei, e talvez eu não esteja cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou longe da minha identidade. Eu sei qual é a minha identidade, mas agora eu estou afastado, eu estou distante disso. Mas nessa noite eu quero voltar. Nessa noite eu entendi que eu preciso voltar, porque vida de verdade só se eu estiver conectado com Deus. Vida de verdade é só se eu estiver vivendo a identidade que Deus me deu. Pastor, eu preciso voltar. Ou talvez você entrou aqui nessa noite falando: sabe de uma coisa, pastor? Eu entendi que eu preciso me conectar com Jesus. Eu preciso que Jesus faça parte da minha vida, porque eu preciso de uma nova identidade. Essa identidade que eu estou vivendo não é a que Deus me fez, a que Deus me criou. Eu preciso receber essa nova identidade. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Mas de uma coisa eu sei: seja qual for o caso, você precisa de Jesus. Você precisa voltar ou entregar a sua vida a Jesus. E eu quero convidar você. Eu vou contar até 3. E se for você, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Por quê, pastor? Porque eu quero celebrar a sua vida. Eu quero orar contigo, eu quero me alegrar com você. E eu quero profetizar uma vida nova sobre você. Então eu vou contar até 3. Se você quer voltar nessa noite, ou você quer entregar a sua vida para Jesus, no 3, você levanta a sua mão bem alto. Estão comigo? Eu digo 1. Deus chamou você nessa noite para te conectar com Ele. Eu digo 2. Ele te convida para gerar um novo processo. Eu vejo sua mão aí atrás, amado. Eu vejo sua mão aí atrás. Eu vejo sua mão aqui na frente. E eu digo 3. Quem é você? Levanta sua mão. Eu vejo sua mão também, querida. Ei, dá um abraço neles. Dá um abraço neles. Dá um abraço neles. Mais alguém? Mais alguém? Pastor, eu quero. Eu preciso. Alguém levantou a mão aqui? Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mais alguém decide por Jesus nessa noite? Mais alguém vai olhar para Jesus e falar: Jesus, não dá mais para viver sem o Senhor. Eu vejo sua mão aí atrás, lindona. Eu vejo sua mão. Aleluia. Ei, quem levantou a mão não fica só. Não fica só. Aleluia. Aleluia. Uma nova identidade sendo gerada nessa noite. Uma nova identidade, Deus te entregando, dando a Ele a própria vida dEle para você. Ah, Pai. Mais alguém? Mais alguém, pastor? Eu quero. Viver assim não dá mais, eu preciso. Ei, pastor, eu quero. Eu não quero religião, eu não quero dogmas, eu não quero doutrinas, eu quero o Senhor Jesus. Eu preciso do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Queria convidar você que levantou a sua mão, voltando para Jesus, se reconectando com Ele, você se reconectando com Ele, porque deixa eu dizer, Ele não se desconecta de você. Ou se você entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você a orar comigo. Eu queria que a igreja me ajudasse a orar com eles. Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu te recebo como meu Senhor
como meu Pai, como meu Salvador. Eu entendi que no Senhor e através do seu sacrifício eu sou perdoado. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom demais. Deus abençoe todos vocês. Se você decidiu por Jesus ou voltando, eu quero profetizar você vivendo uma nova vida. Como igreja nós queremos ajudar você. Pode sentar. Obrigado por tudo. Deus abençoe.